Um crime cruel, um crime que chocou todo mundo, e por isso que a gente continua falando sobre ele aqui dentro do Band Cidade agora, ao vivo com o Dr. Danilo Fabiano, delegado regional. Inclusive pode até ir mantendo aí imagens desse caso aí, porque foi muito importante essa reconstituição para a gente ver a comoção que causou na população aqui de Rio Verde e também de outras regiões. Nós transmitimos ao vivo toda a reconstituição através do nosso Instagram TV Sucesso Band. E durante todo o tempo a população se manifestando em diversas partes do Brasil, revoltadas com essa situação, com tudo que aconteceu aqui. Um caso muito sério, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo, a todos. De fato, isso é um crime muito grave que trouxe uma certa comoção, não por acaso. Se tratam de mulheres que foram assassinadas, mas não só mulheres que foram assassinadas, Rômulo. A Polícia Civil também trabalha com 3 linhas de investigação. Hoje nós temos o Grupo de Investigação de Homicídio chefiado pelo delegado Adelso Candeu, que investiga os feminicídios consumados, e pelo menos 3 já foram apontados que se trata dessa pessoa que veio da Bahia, que lá também já tinha um histórico criminal. O nosso Grupo de Repressão a Crimes contra o Patrimônio também investiga eventuais crimes patrimoniais que ele tenha praticado, e já comprovado pelo menos com a tentativa de latrocínio que vitimou um trabalhador. O do último 7 de setembro? Do último 7 de setembro, nós tivemos também um crime que o Rildo praticou contra uma pessoa que deu trabalho para ele. Ele subtrai o carro dele, ele coloca fogo nesse carro, praticou um roubo, inclusive com esse carro desse patrão. Isso está sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Crimes Patrimoniais. E também há outra linha de investigação, outra frente de investigação, Romulo, que é muito importante a comunidade saber, que são outros boletins de ocorrência que estão sendo investigados pela Delegacia de Defesa da Mulher, que investiga crimes praticados contra a mulher, que são casos de estupro que pode ter sido praticado pelo Rildo, e, consequentemente, hoje essas investigações estão continuando, estão prosseguindo. Foram feitos, inclusive, alguns reconhecimentos na delegacia, para que nós possamos, no mais rápido possível, mas com todo o cuidado, para colher as provas que sejam necessárias para que, efetivamente, um caso grave como esse, nós tenhamos uma condenação exemplar. Então, seriam o quê? 3 casos de estupro, doutor, nesse momento? Nós temos lá pelo menos 3 registros de ocorrência de estupros que estão sendo investigados, e, eventualmente, comprovado que se trata dele também, nós vamos ter mais situações que envolvem essa pessoa que, por um curto espaço de tempo que esteve em Rio Verde, praticou vários crimes. E é importante a comunidade saber que foi em razão de um trabalho rápido, efetivamente, em razão da morte da última vítima, Elisângela, que ele foi encontrado, foi preso, e agora, efetivamente, o que se espera é que nós vamos avançar com essas investigações o mais rápido possível para que ele continue preso e possa ter as suas responsabilidades criminais aplicadas pelo Poder Judiciário. Tá certo. Eu nem sei como é que é a questão de cada um, né? Mas hoje uma moradora que estava lá veio com o olho cheio de lágrimas, começou a chorar. E, Romulo, eu sonhei com a Elisângela pedindo para não parar de investigar, que tem mais crimes. Eu acho que a população está tão comovida com a situação, da forma como tudo acontece, e principalmente dessas ligações, desses envolvimentos, né, de crimes numa mesma região, com ações bem semelhantes. Apesar de ainda não termos aí nenhuma informação sobre o paradeiro da Ingrid, o paradeiro da Neilma, a população também já tenta entender de que não tenha outra resposta a não ser o Rildo ter também acabado com a vida das duas, né? Então fica naquela situação das suposições também, mas a polícia trabalha também em cima disso, né, doutor? Até porque o Rildo, ao que tudo indica, o doutor Adelso Candeu até fala sobre isso, ele assume aquilo que já não tem como ele fugir, que já tem provas, né? Justamente por ele na Bahia ele já havia praticado, nós estamos fazendo um levantamento da vida dele na Bahia, e pelo menos 3 homicídios lá ele tenha praticado. Ele já foi preso lá também por crimes patrimoniais, e vem da Bahia porque ele vem foragido da Bahia, ou seja, porque ele praticou crimes lá e vem aqui para o estado de Goiás. E, consequentemente, agora, Rômulo, nós temos 2 outras mulheres que estão desaparecidas, que também eram usuárias de drogas e que ficavam ali nas ruas. E isso, o Rildo aproveitava justamente essa vulnerabilidade para atacar essas mulheres de maneira muito covarde, uma vez que todos esses crimes foram praticados, pelas investigações apontam que foram de madrugada. O último caso, que foi da trabalhadora, a Elisângela, que estava indo para o seu local de trabalho, aquela vítima poderia ter sido qualquer outra mulher, ou seja, ele saiu para matar, ele saiu para estuprar, dado a periculosidade que ele tem. E felizmente, como eu disse, né, pelo fato dele ter sido preso, consequentemente evitamos várias outras pessoas que poderiam ser vitimadas por ele.
se a gente levar aí em conta, doutor, os 3 casos de feminicídio que ele já assumiu, esses 3 casos de estupros que foram registrados que podem ser de autoria do Rildo, já iríamos para 6 crimes contra mulheres. E ainda tem a possibilidade aí dele ter envolvimento nesses 2 desaparecimentos, o que daria 8 casos aí já especificamente. A questão do Rildo hoje é uma questão até que envolve toda a sociedade. É um indivíduo que, se colocado em liberdade, oferece um risco para qualquer lugar, para qualquer cidade, para qualquer região, porque ele pode não ficar em ver, mas pode fugir para outra e cometer os mesmos crimes. Então, o trabalho da Polícia Civil, principalmente essa prisão, que a polícia aqui de Goiás, a gente tem que bater na tecla, se orgulhar e bater no peito, falar foi a nossa polícia que teve a capacidade de prender esse indivíduo, porque ele cometeu vários crimes na Bahia e não foi preso. E a polícia prendendo ele aqui fez com que parasse talvez uma situação que poderia virar aí recorde no nosso país de crimes, né, doutor? Não há dúvida, Romulo. Inclusive as provas que estão sendo colhidas aqui estão sendo mandadas para a Bahia, porque a característica dos crimes que foram praticados aqui são muito semelhantes com o da Bahia. Ele, por exemplo, tem crime lá desde 2017, lá na Bahia, feminicídios muito parecidos com os que foram praticados aqui. Então, portanto, nós estamos em contato com a Polícia Civil da Bahia justamente para que a gente possa também repassar essas informações e que lá as investigações possam avançar e que lhe seja decretada a prisão. Porque o que se espera, Rômulo, é que com o andar das investigações a Polícia Civil está numa força-tarefa justamente para que a gente possa, no mais rápido possível, mas com todo um cuidado, colher o máximo de provas, esclarecer o máximo de crimes praticados por ele, para que ele continue preso e seja condenado. Nós tivemos esse ano o aumento, um crime específico do feminicídio, que a pena foi aumentada, ela passa a ser de 20 a 40 anos de reclusão e nós esperamos, portanto, que o Rildo possa pegar uma condenação exemplar pela crueldade, pela maneira que ele assassinou essas mulheres totalmente indefesas. É o mínimo que se espera da instituição e a Polícia Civil está fazendo esse trabalho justamente para que seja feita justiça a todas essas mulheres que ele vitimou. Pode deixar, por favor, na câmera aberta, que aí o pessoal que está assistindo a gente vê as imagens aqui como essa. Olha o Rildo aqui, ele é tão perigoso que não dá para soltar ele. O pessoal do GIS estava lá fazendo a segurança, claro, porque senão a população ia lixar mesmo. O desejo da população era de revolta, né? De querer acabar com o Rildo. Isso não pode, claro, a gente tem que seguir ali o procedimento para ele pagar pelos crimes dele na cadeia e sentir tudo que a população está sentindo. E aí eu trouxe aqui, doutor, uma busca que a gente fez no nosso jornalismo investigativo de 2 casos que podem ter ligação com o Rildo na Bahia. Um caso aconteceu no dia, na verdade o corpo foi encontrado no dia 12 de agosto, uma mulher que não teve a identidade revelada, que foi encontrada morta, presa numa pedra no mar da praia de Coutos, que fica no subúrbio de Salvador. E ela tinha sinais de golpes de faca. E a gente até colheu uma informação de que essa região é uma região que o Rildo frequentava, né, com a ex-companheira. E um outro caso também, que envolve aqui um corpo que foi encontrado na mesma praia boiando. Esse caso foi em setembro, dia 7 de setembro de 2024. O corpo foi encontrado, na verdade, dia 6, que é na praia também localizada à beira-mar, no mesmo subúrbio ali de Salvador. Ou seja, 2 crimes aqui e que as características são semelhantes aos que foram cometidos aqui, de locais onde o Rildo frequentava lá na Bahia. É muito parecido, Rômulo. Esses 2 casos que você menciona, eu falei inclusive com a delegada da Bahia, que participou inclusive dessas investigações. A semelhança é muito grande, ou seja, ele ataca mulheres de madrugada, ele estupra e ele mata com muita crueldade. Não foi diferente aqui em Rio Verde, ou seja, ele vem com o mesmo modus operandi. Nós esperávamos muito que ele não tivesse vindo para o estado de Goiás, porque se lá na Bahia tivesse feito as investigações, alcançado ele antes que ele viesse para o estado, a gente teria evitado. Ele chega em Rio Verde esse ano, infelizmente ele chega possivelmente no início do ano, e aqui ele pratica crimes muito semelhantes, mas felizmente, como eu disse, né, em razão dessa última morte, foi possível então identificá-lo, prendê-lo e aqui fazer uma ressalva a todo o trabalho que é feito pelos policiais civis do Grupo de Investigação de Homicídios. E hoje tivemos uma participação muito especial, nós temos que agradecer a Polícia Penal, que está fazendo todo um auxílio para que essas investigações prossigam e nós possamos, na próxima semana, já apresentar a conclusão de todo esse trabalho investigativo. Como eu disse, nós estamos com 3 delegacias investigando. A principal delas é o Grupo de Investigação de Homicídios, até porque ali concentra os principais crimes, a Delegacia da Mulher investigando eventuais estupros e a Delegacia de Crimes Patrimoniais. Esses casos vão ser colocados todos num único julgamento ou vão ter que ser julgados à parte, doutor?
São inquéritos que são diferentes. Eles naturalmente eles vão ter toda uma conexão entre eles, mas são casos semelhantes, idênticos, a mesma pessoa, mas são processos que tramitarão em apartado. Nos casos aí dos desaparecimentos das duas mulheres desaparecidas que podem ter ligação com o Rildo, a suspeita cai toda sobre ele, até por serem mulheres dos mesmos perfis das vítimas e também na mesma região. Mas enquanto isso não consegue ter ali uma nova fase, né? Até porque até agora não foram encontrados esses corpos, esses processos aí vão seguir, vão ser tramitados esses 3 casos que já estão confirmados, ou aguarda ainda mais um pouco? Não, nós vamos concluir aquilo que é possível, por isso nós estamos fazendo todo esse trabalho, essa força-tarefa para avançar nessas investigações, até porque nós já temos 3 confirmações de feminicídios praticados por ele, e agora esses casos de desaparecimento a Polícia Civil continuará investigando, mas já com a tramitação dos casos que já foram concluídos, remetendo ao Poder Judiciário para que ele já possa ser processado e, consequentemente, julgado por esses graves crimes. E a Polícia Civil aproveita, Rômulo, para que a população, caso tenha qualquer informação, possa nos contactar através do 97. Nós estamos com 2 mulheres ainda desaparecidas. Sim. Hoje mesmo foi feito várias buscas em alguns lotes baldios para tentar identificar. São moradoras de rua também, são mulheres indefesas que podem ter sido vítimas do Rildo. Algumas podem ser que terem familiares para registrar, né, o sumiço, né? O que ocorreu foi justamente isso. Nós tivemos até uma dificuldade porque muitos casos não tinha familiares que foram registrar. Então a Polícia Civil demorou muito para ter as informações, até porque ele escondia os corpos, ele tinha todo um critério de dificultar o trabalho e efetivamente, no caso da Elisângela, a família no mesmo dia toma conhecimento que ela está desaparecida, já procura o grupo de homicídios, isso foi muito válido, até porque imediatamente foi encontrado o corpo dela, o Rildo foi identificado e preso, e agora vai facilitar para que as demais investigações possam prosseguir. Tá certo, doutor, quero agradecer ao senhor, agradecer, aliás, à Polícia Civil pela confiança no nosso trabalho, né? Nós trouxemos aqui uma série de reportagens sobre este caso, inclusive a primeira reportagem onde mostrou que o Rildo poderia ser um serial killer, nós trouxemos com o doutor Adelso Candeiro, quando a gente buscou ali informações e foi casando as coisas junto com a Polícia Civil, e o trabalho que a Polícia Civil de Goiás faz através da 8ª DRP, da Delegacia de Homicídios principalmente, com o doutor Adelso Candeiro e toda a equipe, é algo muito bacana. A gente vê aí que realmente é uma polícia competente, capaz e que traz resultados. O que a gente precisava mais é talvez o nosso Código Penal, a nossa legislação, ter um pouco de repaginação, vamos usar esse termo, repaginar um pouco. Nós estamos com um código de 1940, arcaico, e que coloca criminosos como o Rildo numa audiência de custódia e sai pela porta da frente rindo da gente. E aí depois cometem crimes como esse aqui, porque a nossa polícia é competente e é capaz. Talvez se a gente mudasse um pouquinho esse raciocínio e tivéssemos um Código Penal um pouco mais atualizado, a gente evitaria muitas coisas aqui no nosso país, né, doutor? De fato, a nossa legislação penal ela não é adequada pela proporcionalidade da gravidade. Se a gente observar os crimes que o Rildo praticou, tem que pegar uma pena exemplar, ou seja, ele não deveria estar em liberdade em razão da gravidade, da conduta e da personalidade dele. Mas enfim, Romulo, a Polícia Civil fará todo esse trabalho, como eu disse, no mais breve possível, mas com todo o cuidado, para que a gente possa colher o máximo de provas e que ele possa ter uma condenação exemplar. Tá certo. Olha, e hoje no Brasil, gente, com Joel da Atena, a partir das 4 horas da tarde, tem uma reportagem especial sobre esse assunto, numa reportagem diferente, depois também às 5h30 da tarde, no Brasil, gente, Goiás, trazendo mais detalhes sobre o caso Rildo. Você acompanha toda a cobertura desse caso até o fim, e eu tenho certeza que a gente vai ver a justiça sendo feita, graças ao bom trabalho da Polícia Civil aqui de Goiás, e eu tenho certeza que a justiça também vai fazer o papel dela, né? E se você, por acaso, sabe alguma coisa, tem denúncia para fazer, que possam ligar o Rildo a outros crimes, ou inclusive aos 2 desaparecimentos, não teme em entrar em contato com a polícia. A denúncia é anônima, né, doutor? Isso. Não tem preocupação? Anonimato total, Romulo. E nós acreditamos efetivamente, Romulo, não só no trabalho que os policiais têm feito, mas também do Ministério Público, o Poder Judiciário é muito atuante aqui na cidade de Rio Verde. E eu não tenho dúvida que ele vai ter uma condenação exemplar e ficará bastante tempo preso pela gravidade, pela crueldade dos crimes que ele praticou. Tá certo. Obrigado, doutor Danilo. Agradeço pela participação. Eu que agradeço. Doutor Danilo Fabiano, delegado regional da 8ª DRP, com a gente aqui no Band Cidade, nessa entrevista super especial, no nosso quadro Olho no Olho, trazendo aí os detalhes desse caso do serial killer Rildo Soares dos Santos.